Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e hoje eu vou falar do Atreu, que é o grande herói das profecias de Urag, que o primeiro livro é O Caçador de Apóstolos, do Leonel Caldela, publicado pela Jambô. Esse livro aqui já tá amarelinho, já tem um tempinho que eu li. Eu lembro do dia do lançamento desse livro, cara. Foi quando lançou aqui no Rio de Janeiro o Tormenta RPG, o primeiro módulo lá, né, no lançamento, a primeira capa, tem a primeira e a segunda capa, né? E o Trevisan, o Oswald e o Caldela vieram pro Rio de Janeiro lançar tanto esse livro, o Caçador de Apóstolos, foi o quadrinho LED, primeira edição, se não me falha a memória, e o Tormenta RPG. E aí foi com o momento assim, que eu conheci, né, grandes escritores, né, editores de RPG, escritores de RPG, e no caso do Caldela, o grande romancista, que tem assim, um trabalho que eu gosto tanto, sabe? Então foi uma loja de RPG, que nem existe mais a loja, infelizmente ela fechou, lá no centro do Rio. Tinha um pessoal lá, e foi bacana, foi um momento assim que eu conheci muitos RPGistas, conheci outra galera também, sabe? E pude conversar. E foi assim, essa história tem já um tempinho, né? Tem alguns anos já. O Tormenta RPG tem já pra segunda edição já, o T20, o Tormenta 20. Então, foi um dos primeiros momentos assim que eu estive junto a escritores. Eu estava nesse meu começo de carreira, sabe? Ainda querendo ser escritor. Eu já tinha vencido já concurso cultural Eu Criatura, que eu cito no vídeo em que eu me apresento, né? Meu vídeo sobre a minha vida de escritor aqui no canal. É o vídeo 100, propósito, o episódio comemorativo. Mas naquela época eu ainda era o Bernardo da faculdade, né? Ainda era o Bernardo que vinha sendo um concurso de conto, mas eu ainda estava nesse processo de ser escritor, de me sentir escritor. Então, tá lá e conversar com o Caldela, que é o meu autor favorito de todos, sabe? E também conversar com o Trevisan e também com o Oswald. Trevisan, que acho que é o maior editor de RPG do Brasil, né, ao lado também do Cassari, do Saladino e do Oswald também. Mas eu percebi que o Trevisan é quem realmente é quem gerencia a revista, né? Então ele é o editor da revista, sabe? Enquanto o Oswald, ele cuida da editora inteira, não só da revista, sabe? Também o Oswald tem essa admiração enorme por ele também. Eu já entrevistei, inclusive, o Caldela e o Oswald aqui no canal, e eu entrevistei o Trevisan. Eu não postei nunca esse vídeo, mas eu tenho ele ainda perdido em algum arquivo. Eu vou ver se eu copio e edito. Mas enfim, eu lembro desse dia, foi muito bacana conversar com eles, ter esse primeiro contato com os escritores. Aí foi um dia na sala de RPG e foi outro dia também na Saraiva, do pré-shopping, e foi o Rafael Dracon, foi o Eduardo Spohr, foi uma galera da Literatura Fantástica Nacional que eu não conhecia, né? Eu nem tinha lido ainda os livros deles, acho que eu tinha lido só o Spohr só, eu não tinha lido o Dracon falou comigo naquele dia, ele veio me abordar, que eu tava com uma blusa do Mestre dos Magos, com o Vingador da Carne Dragão, jogando RPG, aí ele puxou seu comigo naquele dia, sabe? Tipo, eu fiquei meio, esse cara tá falando comigo, né? Esse cara que é um escritor, tá perguntando a minha opinião e pronto, né? Obviamente, depois disso, eu li os livros dele, obviamente, né? Até acompanhei o Dracon por uma época. Mas enfim, né? É bacana lembrar esses momentos que a gente tá com os autores que a gente gosta. Tanto que eu vou falar aqui do Atreu hoje, que é o terceiro herói que o Caldela criou, né? Porque ele tinha o Valen Alonde, que já tem vídeo aqui no canal já do Valen. Tem o Oran Drake, que eu já gravei o vídeo, não postei ainda. Então foram os primeiros heróis do Caldela. E o Atreu foi a segunda saga do Caldela, mas foi o terceiro herói dele. Segunda saga, terceiro herói do Caldela. E vamos hoje dissecar esse herói. Vamos falar aqui dele, da aparência, do comportamento, da motivação, do histórico e do diferencial desse herói. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá o like e compartilha na rede social. Tá passando agora uma viatura, né? É só você ver a câmera que a rua inteira passa um bloco de carnaval na sua rua na hora em que você grava. Ó, veio de longe essa. Mas vamos ao conteúdo, com ruídos ou sem ruídos. A aparência do Atreu é um cara que ele é bem aparentado, como a grande maioria dos heróis é. Nem sempre, porque o Oran Drake é um herói do Caldela, que ele não é esse padrão de beleza, né? É o padrão de um cavaleiro cinzento, mas não é um padrão de herói de capa esvoaçante, não é um Chris Evans, né? Não é um Henry Cavill. Já o Atreu, ele é esse herói já
mais a moda antiga, né, na aparência dele. Ele é um cara atlético, ele não é tido nem como muito forte, nem como muito magro também, mas é um cara bem atlético. É louro, de cabelo comprido, e às vezes ele é retratado como um vilão, às vezes como um herói, às vezes como um simples guerreiro. Tá? A gente conhece a história do Atreus assim, a longo prazo, a gente conhece a história dele de garoto até adulto, sabe? Então, e a questão justamente é essa, ele foi visto pelas pessoas, eu vou falar mais disso ao longo do vídeo, mas ele foi visto pelo mundo ao redor dele de várias formas. Então, às vezes, os relatos sobre ele indicam ou um cara assim, um herói, sabe? Um herói típico, aquele questão do povo, sabe? É meio que como se fosse um fazendeiro que virou um herói, sabe? Aquele herói que é gente como a gente, em alguns pontos. Mas também em outros pontos ele é tido como um vilão, assim, detestável, como um grande arauto do mal, da destruição. Então o mundo já viu o Atreus de várias formas, e é interessante ver como que ele é retratado em momentos diferentes, tá? Mas o Caldela também ele é muito bom em apresentar o Atreus como uma pessoa, como um ser humano também, sabe? E como alguém que é um cara que ele busca excelência em tudo que ele faz, tá? Mas ele não deixa de ser de carne e osso por conta disso. O Caldela tem muito disso. O Caldela não tem assim um herói idealizado, né? Todos os heróis dele vão ter, né, algumas camadas de defeitos, tá? Então, no final das contas, a gente sente que os heróis do Caldela, eles são realmente as melhores pessoas, mas ainda pessoas, tá? Não chega a ser um nível assim irreal de herói, sabe? Ainda é sempre o Caldela consegue ser convincente de que aquela pessoa poderia existir, você poderia conhecer alguém como aquele herói. E o Atreus, eu acho que o Atreus é o primeiro assim que o Caldela realmente acerta nesse ponto, assim, realmente dá pra ver que a escrita do Caldela foi aprimorando ao longo dos livros dele, sabe? E Caçador de Apóstolos eu acho que é um dos melhores, inclusive, sinceramente. Então, enquanto o Valen era aquele herói muito descolado, muito legal, e um herói pé na porta, soco na cara, e carismático, e todo mundo gostava dele, já o Oren Drake já é um cara mais turrão, um cara mais antipático, aquele cara que as pessoas gostavam, assim, as pessoas que de alguma forma conviviam com ele, gostavam dele, as pessoas gostavam das ações dele, mas não era um cara fácil de se lidar, não era um cara fácil de ser amigo dele. Já o Atreus já é o cara já que ele tem esses dois aspectos. Ele é um líder nato, as pessoas gostam dele, ele é honrado, ele não é também um cara estúpido como o Varian Longe, em muitos casos ele é um tanto estúpido, tá? Então o Atreus, mas ainda assim, ele não é como se ele fosse só o melhor de todos eles, ele ainda é muito ser humano do jeito dele. O que nos leva ao comportamento do Atreus. Eu já falei que ele busca excelência em tudo que ele faz, tá? Sobre o último comentário sobre o Atreus, ele me lembra um pouco, ele me lembra assim, mais ou menos a mistura de um Aquiles com o Odisseu, fugiu o nome dele em grego, mas o Odisseu, né, da Odisseia, né? Nossa, fugiu o nome dele, o outro nome dele. Mas ele me lembra uma mistura de Odisseu com o Aquiles. O Aquiles era aquele cara, aquele guerreiro ideal. O Atreus, ele também é muito bom, ele é um combatente excelente, talvez um dos melhores, tá? Nem sempre o melhor, mas geralmente um dos melhores. Mas ele é muito atlético, ele ainda é fortão, não é batalhado, que nem o Aquiles não era, nem o... Fugiu muito. O Odisseu também não era, né? Mas ele tem a questão dele ser muito eficaz. Enquanto o Aquiles, ele é imbatível, né? Era impossível vencer ele. Quem enfrentasse ele em campo de batalha iria morrer, né? O Odisseu, ele não era um combatente tão exímio, também não era tão musculoso como outros heróis da guerra, mas ele era muito inteligente, né? O Odisseu, ele vencia pela inteligência, ele era assim, a mente mais brilhante do exército grego na Ilíada, né? Então o Atreus me lembra um pouco esses dois. Não tão forte quanto o Aquiles, não tão guerreiro quanto o Aquiles, e também talvez um nível de inteligência próximo do Odisseu. A questão é que a Ilíada e a Odisseia exaltam muito essa inteligência, esse intelecto do Odisseu, né? Já que você vê como que o Atreus é muito inteligente, tá? Ele
possivelmente é um dos caras mais inteligentes de toda a história, tá? Se ele não é o mais inteligente, ele tá no top 3 de inteligência, definitivamente. Tem também outro... É que a história tem 2 heróis, basicamente. Tem 2 não 2 heróis. Tem 2 protagonistas. Essa história aqui tem 2 protagonistas e tem um grande vilão, né? Então esses 3 seriam ali os mais inteligentes, né, da história. O Atreu, ele é muito inteligente. E ele é muito indignado também com o mundo ao redor dele. Ele é constantemente indignado. Quando você conhece ele, você vê como que ele questiona, como ele está enfrentando, ele está numa missão impossível de derrubar a igreja, tá? Isso não é spoiler, isso aí é o plot da história. Ele está combatendo a igreja. Então, e é uma missão, assim, impossível, porque a igreja tem um poder total, sabe? A igreja influencia todas as pessoas do mundo, literalmente, do mundo que eles conhecem, pelo menos, sabe? Então, ele tem esses 2 aspectos nele. Ele é muito inteligente e é muito indignado com o mundo, né? Então, ele busca... Ele sempre tem um plano, ele sempre sobrevive pela inteligência, sabe? Ele é aquele cara que realmente bola um plano e executa esse plano, sabe? Não é um guerreiro que vai correndo e investida, não é um guerreiro que pula de cabeça, né? Ele pensa muito antes de agir. Ele detém muito conhecimento, ele é expert em vários assuntos também. Ele usa isso sempre para combater algum nível de justiça, sabe? E ele às vezes abre mão de algum lucro pessoal para fazer o que é certo, mesmo sendo um cara assim, sem um grande apego, sabe? Ele não tem assim apego a nenhuma fé, não tem apego a uma causa, não tem apego a nenhum reino, né? Ele é simplesmente um cara que faz o que é certo, mesmo em situações adversas. Simples assim, incrível assim, tá? A motivação dele, já falei antes, é derrubar a igreja, tá? E aí você vai entendendo porque que às vezes ele é um herói, que às vezes ele é um vilão ao longo da história, tá? Então você, logo de cara, você descobre isso. Esse cara, a história que contam dele, a história que é falada é que ele é um grande traidor, né? Que ele foi um grande herói, hoje em dia ele é um traidor. Ele é, assim, é o cara que é a pior pessoa do mundo, né? Porque o traidor, né? Desde que o mundo é mundo, a gente sempre pinta a pessoa que trai, a pessoa em quem você confia, que te trai, como o pior ser que existe. É o Judas Iscariote no cristianismo, é o Loki na religião nórdica, né? Essa figura do traidor é sempre uma figura, né, que é o pior ser que existe, tanto que no Inferno de Dante, a última camada do inferno é dedicada aos traidores, né? Então, a pior punição que existe no inferno é você ter sido traidor, você vai para a pior camada que existe lá dentro. Então a gente tem essa questão da traição ser talvez o crime assim, mais imperdoável, né, entre as pessoas. Pelo menos socialmente, sim, para você ser banido socialmente de um grupo, é você de alguma forma trair aquele grupo, né? Então o Atreu, ele é pintado como um vilão. E a questão é você descobrir tudo, descobrir como um dia ele foi um herói, como um dia ele se tornou um herói e como ele se tornou esse vilão, né? E o que ele tá fazendo hoje. Você logo de cara se descobre, ele quer derrubar a igreja, isso é uma coisa que ele fala isso logo no começo da história, e aí você acaba querendo conhecer mais desse cara e a jornada te leva a conhecer. Mas ele tem motivos pessoais, ele não é um cara também que ele quer só derrubar a igreja porque a igreja é má, sabe? A igreja é do mal, a igreja comete atrocidades, não é só isso, sabe? Tem essa questão dessa inspiração na igreja católica dos séculos passados, da Idade das Trevas, né, que cometeu muitos crimes na Inquisição, botando pessoas na fogueira sob a acusação de serem hereges, nem se a pessoa fosse mesmo de outra religião, isso é motivo para queimar ninguém, né, cá entre nós. Mas tem essa inspiração na Igreja Católica da Idade das Trevas, mas não é só isso. Ele não é um cara que decidiu, eu posso fazer diferente, então eu vou fazer diferente. Não, ele tem toda uma jornada pessoal, que leva ele a buscar isso. E graças à história você descobrir tanto do Atreu quanto também do outro narrador da história. E o histórico dele, se eu falar, é spoiler, tá? Mas eu posso dizer o seguinte: a gente conhece o Atreu desde garoto. Quando você descobre a história dele, é assim, começa do começo, dele bem jovem, e aí você entende assim, você entende de onde ele tira tanto conhecimento, tá? Você, ao longo da leitura, você descobre
faz sentido, porque era medieval, as pessoas não tinham conhecimento, as pessoas não sabiam ler, sabe? As pessoas não sabiam nada, as pessoas sabiam que elas praticavam. Era normal você amputar um membro porque você cortou e gangrenou, sabe? Hoje em dia a gente tem, né, antitétano, sabe? Antigamente você pegava um tétano, mano, não tinha o que fazer. Então, as pessoas da Idade Média não morriam inteiras, não tinham dente, não tinham dedo, não tinham a mão inteira, de repente, sabe? As cidades fediam a bosta. Então é esse tipo de fantasia que o Cadela trouxe nesse livro. Então uma pessoa com tanto conhecimento é algo muito extraordinário, sabe? E aí você descobre como que esse cara tem tanto conhecimento. Assim, sabe? Basicamente, boa parte da história é isso. Então, tem desde garoto, né, ele se tornando quem ele é, né, ele se tornando o Atreu que a gente veio a conhecer. Tem toda a história dele com a igreja. Ele tem uma história longa com essa igreja que hoje em dia ele caça, tá? Não vou falar muito, não dar spoiler. E agora, ele como adulto, tô aqui vendo a minha cola, tá? Como adulto, ele veio a ser conhecido como o herói do povo em um momento e depois como o soldado do diabo. Ele tem essas duas alcunhas ao longo da vida dele. E atualmente ele é caçado como o soldado do diabo. Esse que é a alcunha que ele é conhecido no momento que a história conhece. Né? Depois você descobre das profecias ao redor dele e a história pessoal dele ao longo, como ele chegou até as profecias, como ele viveu ao longo das profecias e como ele está vivendo agora nessa profecia atual. Esse livro trabalha muito com isso, essa questão do passado, com a questão da relação entre a verdade e a manipulação e entre profecias, né? Aonde que está a verdade dentro das profecias. Essa é uma coisa que é muito divertida de ler nesse livro daqui. E para encerrar, o último ponto do Atreu, que é o grande diferencial dele, é que ele é um guerreiro inteligente. Geralmente, os inteligentes não têm habilidade física. Ou ele é inteligente do tipo que ele não luta, né, que é o caso do outro protagonista desse livro. É um cara zero combate, tá? O Caldela ele tem disso às vezes. Um outro exemplo disso é o Corben, que é o herói da Flecha de Fogo, que é o último livro do Caldela que lançou enquanto estou gravando esse vídeo, em 2020. Né? Daqui a um ano, 2 anos, não sei. Mas o Corben, da Flecha de Fogo, ele também é um rapaz que também detém conhecimento também, só que ele já é mais assim, ele é jovem, né? E ele tem questão também, ele tem outra relação com vida e morte, porque o Corben ele é um devoto de Tiates, que é um deus da ressurreição, que é contra matar seres inteligentes. Então Corben também é um ser que ele não combate e detém conhecimento de outra forma, tá? Totalmente diferente, porque a tormenta é outra temática. Aqui nesse livro tem também o outro protagonista que ele também é não combatente, também é muito inteligente, é um cara também que ele é a figura do erudito mesmo, tá? Já o Atreu, ele também é erudito, mas ele não deixa de ser um guerreiro. Ele não é um cara que ele deixa de ser forte, de saber usar arma, de sobreviver a combate, de matar inúmeros inimigos, tá? Porque ele é inteligente. Pelo contrário, ele une as duas coisas. Ele é um equilíbrio, é uma harmonia entre o aspecto do guerreiro e do inteligente, tá? Como é o Odisseu. Eu já falei antes, repito aqui. Eu acho que o Atreu ele é um pouco da imagem do Aquiles, tá? Porque ele foi descrito ao longo da história como um grande guerreiro, um grande herói também, sabe? Então ele é o herói do povo, ele é tido como também tem essa questão das pessoas, do imaginário popular ao redor dos personagens, tem muito disso nesse livro. Então ele tem a imagem do Aquiles, tá? Tem até uma certa popularidade do Aquiles em um momento, tá? E ele é inteligente como o Odisseu. Eu acho que ele é mais próximo de Odisseu em comparação a heróis, mas eu acho que o Atreu fica ali entre um meio termo ali entre o Aquiles e o Odisseu, tá? Me fugiu muito como é que é o nome grego do Odisseu. Eu tô com essa pulga atrás da orelha. Ulisses. Pô, fazia o vídeo inteiro. Nossa, precisava lembrar do nome grego do Odisseu. Do Ulisses. Né? Eu costumo chamar ele de Ulisses. Fugiu o nome. Eu fiquei só lembrando do nome dele. Eu me enrolei todo. Ulisses é o nome dele romano? Acho que é, né? Acho que Odisseu é o nome grego e Ulisses é o nome romano. E eu falei errado o vídeo inteiro. Mas tudo bem. Esse vídeo não é sobre mitologia grega, não é sobre a Ilíada e a Odisseia. Então,
passou aqui esse deslize, né? E não importa o conteúdo desse vídeo, essa minha confusão. O que importa é que o Atreu, o diferencial dele é que ele é um guerreiro e ele é inteligente, tá? Enquanto muitos heróis ou são inteligentes ou são guerreiros, ele é os dois arquétipos e muito bem elaborados, muito bem explicados e muito bem narrados nesse livro aqui, que é um livro excelente, né? Acho que é um dos melhores livros do Caldela, muito provavelmente. Difícil porque o Caldela tem muitos livros bons já, né? Já lançou já vários livros, muitos são bons. Esse daqui é, sinceramente, até para os fãs do Caldela mais raiz, né? Do Caldela mais tormenta, do Caldela mais visceral, né? Aqui é o Caldela visceral num cenário de baixa fantasia. Então isso torna bem interessante. Comenta aqui embaixo quem é o seu herói inteligente favorito. O meu, sinceramente, eu acho que é o Ulisses, porque o cavalo de Troia, né? Foi a ideia do Ulisses, é o grande... É algo assim tão influente, né? Para nossa cultura, que o Ulisses acaba sendo um grande referencial, né, de um herói que vence, é um combatente, é um herói, é um guerreiro, mas que os grandes feitos dele foram feitos de inteligência e não só realmente de força física, né. Eu citaria também o Oberyn Martell, do Game of Thrones, que também é um bom guerreiro, né, mas ele também é um cara muito inteligente, muito carismático, né, e eu não vou dar spoiler de nada aqui, mas o Atreu, o Oberyn, ele vence, sabe? Ele vence mesmo arriscando tudo, mesmo botando tudo a perder, e mesmo quando ele perde, ele vence de alguma forma, né? Então, por isso que eu acho o Oberyn tão inteligente. Ouso dizer que ele era o guerreiro mais inteligente do Game of Thrones, de todos os heróis que tinham esse arquétipo de guerreiro, especificamente. Lógico que eu não estou comparando ele com o Varys, né, que é muito inteligente, com a Daenerys, que é muito inteligente. Pensando assim, nos guerreiros do Game of Thrones, a grande maioria se destacava pela habilidade da luta, né, e enquanto o Oberyn, ele também era um lutador, também é um bom guerreiro. Então, comenta aqui embaixo quem é o seu guerreiro inteligente favorito da ficção, tá? Odisseu, Oberyn, Atreu, temos vários. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. E estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.